Mas antes vamos falar de Brasileirão. Botafogo, uma derrota para o Cruzeiro deixaria o time sem a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, mas o Botafogo reagiu no final, manteve sim as esperanças para a última rodada. Parecia um repeteco do jogo do primeiro turno. Cruzeiro 2-0. Gols do Christian e do Matheus Pereira. Escutem aí as vaias. Isso até um defensor do Botafogo aparecer na parada e salvar o time da derrota. O cara que envelhece que nem vinho, o bom e velho Marçal. O Cruzeiro fez 1-0 nesse lance confuso com Caio Jorge. A bola sobrou para o Sinisterra, tocar para o Christian. O Cruzeiro fazer 1-0 no Mineirão. Cuiabano teve uma chance de empatar, mas parou no Cássio. Teve também esse belo drible do Arthur Cabral, que não deu em nada depois. Eles também tiveram um pouco de sorte na hora do gol. É tentar voltar agora mais focado para a gente não ter esse tipo de falha e tentar reverter o placar. Só que no segundo tempo, o Cruzeiro fez 2-0 com Matheus Pereira. No contra-ataque mortal, letal do Cruzeiro. Até aí era déjà vu do jogo do primeiro turno no Nilton. Primeiro turno 2-0 Cruzeiro, gols do Christian e do Matheus Pereira. O segundo gol daquele jogo também uma transição rápida do Cruzeiro. Com a derrota, o Botafogo estava fora da disputa pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas o Marçal estava querendo o jogo. Ele é lateral, tem jogado de zagueiro e mesmo assim chamou a responsa para reverter o placar. Gol! Marçal! O empate podia ter vindo nesse chute aí do Arthur Cabral. Cássio fez uma defesaça. Espalma, Cássio! Aí no finzinho o Marçal apareceu de novo. Deu uma caneta de costas no Villalba e tomou uma trombada do Kaique. O VAR chamou e o árbitro Anderson Daronco deu pênalti. Pênalti para o Botafogo no Mineirão. Alex Telles bateu bem, empatou. Gol! Aos 49 do segundo tempo. O time compete, vai competir até o final e até o último segundo do último jogo. Antes do fim, David Ricardo foi expulso. Passou a chuteira na cabeça do Matheus Henrique, né? Terminou 2-2, com o Botafogo vivo na briga pela vaga direta na fase de grupos da Liberta. Mas na última rodada do Brasileirão não depende só dele, não. Precisa que Fluminense e Bahia empatem no Maracanã. E claro, tem que vencer o Fortaleza dentro de casa no Nilton. Muito bem, foi um jogo com muita emoção, em que o Botafogo repete o enredo, Pedrosa, contra o Corinthians. Sim. Em que no segundo tempo ele corre atrás do resultado e dá até aquela situação assim pro torcedor. Eu acho que dá, hein? Acho que dá pra virar esse jogo. Cara, o primeiro tempo do Botafogo foi muito apático, assim, foi muito exato. abaixo do esperado. O Cruzeiro, ele conseguiu construir o seu placar, jogando dentro de casa, com o seu time titular também, de uma forma muito justa, assim. Até o primeiro tempo, cara, do Botafogo, parecia que o Botafogo não tava brigando por nada. Eu achei que ele ia tomar uma sapatada. Exatamente, e tava. Só que aí, depois que o Cruzeiro faz o 2-0 com o gol do Matheus Pereira, as substituições também surtem efeito ali do Botafogo, mas a postura da equipe mudou. O primeiro gol, ele é um gol que desestabiliza um pouco o Cruzeiro, que estava muito lá na frente, mas assim, se for para falar quem jogou melhor no segundo tempo, sem dúvida alguma, foi o Botafogo. Teve mais oportunidades, o Cássio fez 2 defesas absurdas o Cássio, e evitou até, quem sabe, a virada do Botafogo. Então assim, eu acho que foi um jogo de 2 tempos. O primeiro tempo foi totalmente do Cruzeiro, e no segundo tempo o Botafogo teve uma força de vontade, uma recuperação dentro do jogo, que é na raça mesmo, e que pontuou, e um ponto muito importante para essa reta final de campeonato. Ganhar do Cruzeiro lá, gente, é muito difícil. O Cruzeiro é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que é uma equipe que já está pensando em Copa do Brasil e tudo mais, mas estava com seu time titular. Então foi um jogo muito disputado, o Botafogo conseguiu ter um poder de reação muito grande, e aí tem que parabenizar o jogo que o Marçal fez. Não só pelo pênalti sofrido, mas também pelo gol que ele fez. Até o momento da expulsão, o David Ricardo estava sendo um dos melhores em campo também. Ele foi expulso de uma maneira boba, mas correta porque ele levantou o pé muito alto, e aí é jogo brusco grave, mas ao mesmo tempo, ele é um cara que participou, inclusive, do primeiro gol do Botafogo. Então, de forma geral, fica a notícia positiva pelo Marçal, que fez o gol e uma belíssima jogada no pênalti que ele sofreu. Eu acho que o Arthur também fez uma boa partida dentro da limitação dele. O Arthur Cabral, eu vi que estava tendo muita divisão ali de opiniões, mas eu acho que foi uma partida mediana, e o Alex Telles, no momento que precisou, ele conseguiu ser decisivo em mais um pênalti. Então, assim, eu acho que fica um saldo positivo.
eu não olharia essa partida de forma negativa, não. A verdade é que ela aconteceu no momento inoportuno. Eu falo que o futebol tem coisas mágicas que a gente não consegue explicar e que tem confrontos dos nossos times que não ganha e fica um tabu enorme. A gente fica, meu Deus, por quê? E o Botafogo tem isso com o Cruzeiro, não vence com o Cruzeiro desde 2016. Então, realmente já tinha esse problema. E chegou num momento, agora, faltando uma rodada, que o Botafogo ele não depende só mais dele mesmo para conseguir uma vaga direta. Vai ser Fluminense e Bahia, ele precisa que esse confronto seja empate e ele vença o Fortaleza na última rodada. Chegou até aqui dependendo ainda só dele para ficar ali no G5, né, que é a faixa de classificação. Agora, um destaque muito grande para os laterais esquerdos do Botafogo. O Cuiabano, o Alex Telles e o Marçal são jogadores que são muito efetivos e importantes, eu estou falando de gol mesmo, durante toda a temporada do Botafogo. Lembrando você de casa, já vai ter sorteio ao vivo aqui da Copa do Mundo do ano que vem, 2026, com Galvão Bueno. Muito bem, daqui a pouquinho fica aí, não sai. Hein, Vene? E que partida do Marçal ontem? O Pedrosa destacou bastante o jogador. Pois é, um jogador extremamente importante, não só pela sua experiência e também por ser um jogador que os outros atletas respeitam demais, ou seja, é um cara que é um líder ali no dia a dia do Botafogo, entende muito o que é o Botafogo, tem uma identificação com a torcida alvinegra e ele tem sido importante também dentro de campo. Você mencionou aí sobre gols decisivos. Os três laterais dessa posição, tanto o Cuiabano, Alex Telles e o próprio Marçal, eles são decisivos fazendo gol. E o Cuiabano mais ainda, porque ele atua em outras posições também, não apenas como lateral. E o Marçal também estava de zagueiro. Exatamente, um jogador que, assim, ele sabe fazer outras funções. Mas esse jogo, Fernandinho, eu acho que ele foi, assim, ele representou o que foi o Botafogo no Campeonato Brasileiro e o que foi o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro cai de produção justamente depois das substituições. Por quê? Tem um bom time, muito bem treinado pelo técnico Léo Jardim, mas não tem um grande elenco e sempre cai de produção quando tem substituições. E o Botafogo foi inconstante. No primeiro tempo fez o primeiro tempo muito abaixo, no segundo tempo cresceu de produção. Como é o Botafogo? Em determinadas partidas vai muito bem, em determinadas partidas vai muito bem no primeiro tempo, cai de produção no segundo tempo, ou é o inverso. Representa muito bem o que é o Botafogo na temporada. Um empate lá não é nenhum absurdo. Estamos falando de uma equipe que provavelmente vai terminar na terceira colocação, que é o Cruzeiro, e está na semifinal de uma Copa do Brasil. Mas, obviamente, que a vitória seria um resultado muito melhor. Mas, querendo ou não, um empate ainda dá a chance do Botafogo ir para a fase de grupos da Libertadores. Porque se tivesse perdido, nem essa chance teria mais. Pelo menos agora tem a chance ainda. Tudo bem, não depende mais só dele. Mas ainda tem a chance na última rodada e quem sabe possa conseguir. E o nosso bom e velho Marçal, autor de um dos gols do Botafogo, sofreu o pênalti para o segundo gol, foi eleito o melhor alvinegro na partida contra o Cruzeiro. Depois do jogo ele falou do ponto conquistado, ele disse, abre aspas, o jogo começou equilibrado, sofremos um gol ali, um pouquinho de sorte, eu acho que o Cruzeiro deu naquele gol. A gente também teve outras 2, 3 boas oportunidades, a gente com jogadores machucados, muitos no DM, infelizmente, o treinador ficou um pouco engessado. Mas vale a garra do grupo, vale a entrega e acho que o pontinho hoje é válido. Vamos agora, diante da nossa torcida, no último jogo, dá tudo pra gente poder somar 3 pontos. Se Deus quiser, obviamente, disse aí o Marçal, conquistar aí direto pra Libertadores. E eu sempre falo isso aqui, a gente fala muito do planejamento que foi muito ruim do Botafogo, né? Mas o investimento aconteceu fortíssimo, mais de 600 milhões. E olha, o Pedrosa falou, o Montoro entra e muda o curso da partida, né? O Botafogo melhora muito com a entrada desse jogador. A pergunta do torcedor por que Montoro não começou jogando? O Ancelotti explicou. O plano do jogo era esse, começar um pouco mais conservador para ser um pouco mais ofensivos com a entrada de Montoro na segunda etapa, porque Montoro ainda não teve essa sequência, esse ritmo. Nos últimos dias ele não treinou, mas é um jogador muito importante pelo time. Entrou e o time melhorou com bola. É sempre bom ouvir o treinador, né? Que às vezes a gente... Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdos do Botafogo de futebol e regatas, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo.